Saudações, comunidade acadêmica da FLT, saudações a todos que nos assistem. Estamos vivendo uma das semanas mais importantes do calendário da Igreja, a Semana da Paixão de Jesus Cristo. E por ser a Semana da Paixão de Jesus Cristo, mesmo que não seja reconhecido por todas as pessoas, essa é a semana mais importante da história da humanidade. Nela lembramos a realização do plano de resgate da parte de Deus para com a humanidade caída e afastada de Deus, humanidade impossibilitada de chegar a Deus por meios próprios. Na Semana da Paixão, lembramos e celebramos o imenso amor de Deus para conosco. E nesse sentido, quero acolhê-los e saudá-los com a palavra bíblica lema da Quinta-feira da Paixão, palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, aonde lemos: Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O plano de Deus para nosso resgate custou muito caro. O alto preço que Deus pagou para a nossa salvação nos faz perceber a dimensão do seu amor por nós. Conceda o Senhor que na celebração desse culto, na pregação da palavra, o amor de Deus em Jesus Cristo toque em nossos corações, nos aproxime de Deus, gere em nós confiança nele e nos conceda a vida eterna. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a você para um momento de oração. Curvemos a nossa face e oremos ao Senhor. Amado Senhor Jesus Cristo, nessa semana lembramos a Tua crucificação e morte, pelas quais tomaste sobre Ti nossas dores, carregaste os nossos pecados, recebeste em nosso lugar a ira de Deus. Agradecemos-Te do fundo da alma pelo Teu amor, Tua angústia e Tua morte. Concede-nos que jamais esqueçamos quão pesados nós nos tornamos para Ti, e ajuda que daqui para frente levemos uma vida santificada e Te sirvamos em amor. Dá-nos ouvidos abertos para a Tua palavra e corações abertos para Ti. Fortifica-nos cada vez mais na fé, faze-nos mais alegres na esperança, mais conformados na paciência e mais perfeitos na obediência. Abençoa-nos nesse culto, nesse dia e em todo o tempo da nossa vida. Conduze-nos nos Teus caminhos até o dia em que virás em Teu reino e nos acolherás na bem-aventurança eterna. Concede-nos isso por causa da Tua amarga morte, ó Senhor Jesus. Amém. Convido para louvarmos a Jesus Cristo por meio de um hino e após ouviremos a pregação da Palavra de Deus trazida pelo professor Klaus Schwamba. Recebeste quanto
Querida comunidade acadêmica, caros irmãos e irmãs que estão nos assistindo, estamos na Semana Santa e o pastor Marcelo já falou, estamos num dos momentos mais especiais da história sagrada e estamos na semana que provavelmente é a semana mais importante, não só da história da humanidade, mas do próprio universo. E nesses dias, o calendário litúrgico das igrejas cristãs prevê que nós ouçamos a palavra do Senhor, que nos remete para o segredo da história da humanidade, que nos coloca no coração da obra de Deus nesses dias. Aqueles dias do passado, que hoje consideramos Semana Santa, foram uma semana como qualquer outra na história da humanidade sob o ponto de vista humano. Mas existem detalhes especiais da obra de Deus que fazem com que ela se tornasse tão especial. E os evangelhos vão nos chamar a atenção a isso. E por isso, no dia de hoje, eu quero arrastar vocês junto comigo para dentro do maravilhoso texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14, os versículos 12 até o 25. Na verdade, nós vamos lendo trecho por trecho daqui a pouco, na medida em que eu for apresentando as três grandes unidades, as três grandes partes desta mensagem. O título que eu dei para essa palavra de Deus que eu quero transmitir a você hoje é o seguinte: Os relatos da ceia do Senhor, um resumo do Evangelho. Os relatos da ceia do Senhor, um resumo do Evangelho. Esse relato da ceia do Senhor que nós encontramos aqui em Marcos capítulo 14, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, eles nos remetem para aquilo que nós lembramos hoje na Quinta-feira Santa, portanto, um dia antes da crucificação de Jesus. É o dia em que todo o cenário foi preparado para a paixão. E já neste dia que antecedeu a sexta-feira da paixão, aconteceram coisas muito relevantes que todos os evangelistas e também o evangelista Marcos registram com muitos detalhes. Nós encontramos aqui, na verdade, nesse trecho previsto para hoje, 3 blocos. E eu vou dividir a minha mensagem tentando identificar o evangelho, a palavra de Deus, de cada um desses 3 blocos. O primeiro deles, os discípulos preparam a Páscoa. O segundo, um capítulo um tanto sombrio da história, o traidor é indicado. E o terceiro e último trecho, a ceia do Senhor, o momento em que a primeira ceia da história da igreja cristã foi celebrada ao ser instituída, por assim dizer, por Jesus. Então vamos lá. O primeiro, os discípulos preparam a Páscoa. E eu convido você aí em casa a ler comigo os versículos 12 a 16 desse capítulo 14 de Marcos. Eu vou ler. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Até aqui esse primeiro trecho. Os discípulos preparam a Páscoa. Era usual, uma vez por ano, que o povo de Israel lembrasse talvez o momento mais importante da história deles com Deus. A Páscoa. Aquele momento em que Deus usou Moisés lá no passado, quando o povo estava no Egito e clamou por socorro ao Senhor,
em que Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. Através de Moisés, Deus operou vários sinais. O faraó, rei do Egito, não queria libertar o povo de Israel. Pelo contrário, ele intensificou a escravidão desse povo. E bem no final, depois de várias pragas anunciadas, você deve lembrar dessa história, chegou o momento da última praga, onde os filhos primogênitos dos israelitas foram mortos. Dos israelitas não, dos egípcios, não é? E os israelitas foram advertidos e instruídos por Deus através de Moisés aqui, por fazerem parte do povo de Deus que Deus queria libertar, que pintassem com sangue as suas portas. E nós lemos no relato bíblico que quando o anjo da morte passou, ferindo os filhos dos egípcios, dos primogênitos com a morte, todos os filhos dos israelitas foram poupados por causa do sangue da aliança que estava nas portas. Depois disso, o faraó liberou o povo de Israel e eles experimentaram a libertação do Egito e puderam finalmente sair. E esse é o momento especial em que começou um capítulo especial da história de Israel. O momento em que eles foram o povo liberto da escravidão. E isso todos os anos era lembrado através de um ritual que deveria ser dirigido pelo pai de família. Havia toda uma liturgia composta de algum hino, algumas orações, algumas leituras bíblicas. Entre essas leituras bíblicas, eles comiam ervas amargas, eles comiam um pão não levedado e eles comiam um cordeiro assado. E mesclado com toda essa liturgia, por 4 vezes também se bebia de um cálice contendo vinho misturado com água, como era o costume. Isso o pai de família tinha que fazer todos os anos para lembrar a libertação no passado. A história de hoje nos remete para o dia em que Jesus instruiu os discípulos a prepararem esse momento, para que Jesus seguisse essa liturgia, conforme todos os israelitas. E Jesus, como um bom dono da casa, dá as instruções. Nós acabamos de ler esse primeiro trecho e não sei se chamou a sua atenção, mas Jesus é perguntado pelos discípulos, que já sabem que ele vai celebrar a Páscoa: Mestre, o que devemos fazer para preparar esse momento? E é muito interessante que Jesus dá algumas instruções, e essas instruções são bem interessantes. Ele diz, vocês vão para a cidade, parece até algo que tem uma aura de mistério. Vocês vão para a cidade, lá vocês encontrarão uma pessoa, vocês acompanham essa pessoa, e ela vai levar vocês a um outro lugar, a uma casa, onde tem um lugar espaçoso, lá haverá um outro Senhor. Então Jesus dá algumas instruções interessantes, né? E os discípulos seguem essas instruções. Eles chegam lá na cidade e de fato encontram aquele primeiro Senhor, né? Levando, como diz o texto aqui, um cântaro e seguem ele, até encontrarem a segunda pessoa. Tudo parece que tem uma aura de mistério, né? Só que o detalhe está no verso 21, com o qual esse bloco termina. E lá nós lemos assim: saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Sobre esse aspecto, desse preparo da Páscoa, eu gostaria de pontuar 3 aspectos muito breves que chamam a atenção aqui. Primeiro, Jesus dá instruções específicas e até um tanto diferentes para esse preparo, né? Eles seguem essas instruções. E ao seguirem essas instruções, eles percebem um detalhe que é importante para nós. Os discípulos, na verdade, querem preparar a Páscoa. Mas ao seguirem as instruções de Jesus, eles percebem que antes de eles tomarem qualquer providência de preparo, um outro já preparou todo o cenário antes. Eles chegam com alguém que preparou a Páscoa antes que eles preparassem. E esse detalhe do texto, que está muito claro aqui no verso 16, né? Ao prepararem a Páscoa,
topam com o fato de que Jesus já tinha preparado todo o cenário. Nós temos a primeira pista de que esta semana aqui, muito antes de ser um preparo normal de Páscoa, faz parte de um outro preparo muito maior que o próprio Jesus, que o próprio Deus já fez. Já há pessoas esperando eles. Quem instruiu elas? Antes que eles fossem tomar as providências, Deus mesmo ou Jesus já tinham tomado previamente providências. As providências deles têm caráter secundário, porque um outro, que é Senhor da história, já preparou todo o cenário maior antes. É a primeira pista que nós temos que esta semana e esta celebração da Páscoa não é como todas as outras que haviam acontecido até ali na história da humanidade. Ela é abrangida por uma dimensão maior do agir de Deus. O preparo do próprio Deus para um evento que dará um novo rumo à história, um novo significado. A Páscoa não é como todas as outras, porque aqui Deus colocou o seu dedo na história. E antes que eles fizessem qualquer coisa, a coisa já está preparada. Esse é um primeiríssimo detalhe que quase escapa aos olhos, mas é importante para entendermos. Senão a gente não vai perceber que o que acontece nesta semana é de fato o preparo para a maior das Páscoas. A Páscoa que mudou o rumo da história. Um segundo aspecto que tem aqui é que também é encontrado no versículo 16, diz lá que eles acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. E para o israelita, quando ele diz, eu encontrei tudo como o Senhor tinha dito, ele sabe que ele está diante de um profeta verdadeiro. Os falsos profetas anunciam coisas e elas não acontecem. Os verdadeiros profetas de Israel anunciam coisas e elas acontecem exatamente como eles anunciaram. E aqui os discípulos presenciaram. Jesus deu instruções como um verdadeiro profeta e eles encontram tudo como ele tinha anunciado. E já essa é uma segunda pista desse primeiro trecho que normalmente a gente não percebe, que já chama a atenção da gente. Jesus está preparando o terreno como um verdadeiro profeta. Essa Páscoa precisa ser entendida no horizonte das tradições proféticas de Israel. A gente precisa entendê-las à luz dos profetas do Antigo Testamento e Jesus, o verdadeiro profeta, já dá um indicador para isso. E um terceiro e último aspecto desse primeiro trecho diz aqui que eles prepararam a Páscoa. Bom, sabendo que Jesus mesmo já deixou meio que pré-anunciado que algo novo e inusitado vem, aqui também está claro que ao prepararem esta Páscoa, o que ia passar a acontecer dali para frente não poderia ser separado daquela Páscoa no passado, que é o grande ato libertador de Deus em relação ao povo de Israel. O que vai acontecer com Jesus precisa, para ser entendido na sua dimensão profunda, transformadora da história da humanidade e do universo, à luz da primeira Páscoa, à luz daquela Páscoa de libertação no Egito. Aquela Páscoa não foi só um momento onde Deus libertou indivíduos de escravidões individuais. Ali Deus criou o povo de Israel, Deus salvou de uma escravidão toda uma nação de pessoas eleitas. Foi o ato de libertação por excelência do povo de Israel. Por isso era todos os anos lembrados. E agora, nesta nova Páscoa, que vai se tornar na primeira Páscoa cristã, nós devemos também entendê-la em conexão com aquela primeira Páscoa, no horizonte de um evento de libertação maior de Deus. Tão libertador como a coisa foi para Israel no passado, nesse horizonte amplo de uma libertação da escravidão, que cria o povo de Deus, esta nova Páscoa também estará ligada com a criação de um novo povo de Deus, também estará ligada com o maior ato de libertação que Deus tem em preparo. E à luz desses textos que nós estamos lendo agora, fica claro, toda a velha história do Antigo Testamento da Páscoa, na verdade, à luz do que Jesus nos apresenta no texto hoje e os evangelhos nos relatam, foi somente um ato de preparo do verdadeiro ato da Páscoa,
que ia acontecer agora na pessoa de Jesus. Veja só, o maior ato da história de Israel de libertação é só um ato preparatório de Deus para o verdadeiro ato de libertação. A escravidão de Israel no Egito foi só um ato preparatório para que as pessoas entendessem que vivem sob uma escravidão ainda mais ampla, da qual Jesus Cristo as libertaria. Então aqui nesse primeiro trecho, para encerrar, já encontramos as primeiras pistas que mostram essa semana é muito especial. Ela precisa estar conectada com o passado e ela provavelmente receberá um novo e impactante significado. Vamos então para o segundo trecho. Esse trecho, meus queridos irmãos e irmãs, ele é um dos textos tristes, eu diria até bem pesados e sombrios nos relatos dos evangelhos. É aquele momento onde o traidor é indicado por Jesus. O próprio texto, ele transmite esta dimensão triste, esse clima pesado que surge num momento que era para ser de festa e celebração. É interessante, num momento de festa e celebração, a gente é confrontado com uma dimensão sombria, não só da história do traidor no passado, mas com a dimensão sombria da história da humanidade. Não tem, parece que, como falar de libertação, sem confrontar as pessoas com a dimensão sombria das suas escravidões e das trevas que pairam sobre as pessoas. Eu vou ler esse trecho. Ele está sob o título aqui para mim, O Traidor é Indicado. E ele também tem lições bem interessantes para nós. Vamos lá, verso 17 ao verso 21. Eu leio. Ao cair da tarde, com isso o judeu quer dizer na noitinha, né? Foi com os 12, Jesus foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhe Jesus, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Uma palavra duríssima de Jesus. Imagine a cena, meu querido irmão, minha querida irmã. Todos comendo, seguindo o ritual litúrgico. E até aquele momento, Jesus estava seguindo exatamente o ritual litúrgico previsto para todo pai de família no judaísmo. Tem os vários cálices, o momento das orações, o momento onde o pessoal põe a mão para pegar ou o pão, que está num recipiente único, ou uma das ervas amargas, tudo estava num pote único e todo mundo se servia ali. E nesse momento, coisa que nunca apareceu em nenhum ritual de liturgia da Páscoa, Jesus como que interrompe o ritual para dizer, uma pessoa, a saber, uma de vocês do meu círculo mais próximo vai me trair. E os discípulos, como a gente leu, reagem entristecidos. Eles não apontam o dedo um para o outro, mas cada um entristecido, assustado, conta com a possibilidade de que ele mesmo possa ser essa pessoa. E eles, amedrontados e muito entristecidos, perguntam, porventura sou eu? E aí Jesus aponta para o traidor do grupo deles. Eu quero apontar para esse trechinho aqui, também para alguns aspectos que chamam a atenção e têm muito significado para nós hoje. Primeiro, Jesus anuncia que alguém do próprio grupo dos 12 seria o traidor. E isso nos mostra uma grande realidade. Quem eram os 12? Eram os mais próximos de Jesus, que o acompanharam em seu ministério aqueles 3 anos, que viram seus milagres, suas curas, ouviram suas pregações, puderam ser aprimorados no entendimento da missão e do propósito para o qual Jesus veio. E justo desse círculo de pessoas que muito para além das multidões, teve horas e horas de instruções à parte,
que só eles tiveram, que multidão nenhuma teve. Deste grupo está o traidor. O que aprendemos com esse fato? A igreja cristã e o povo de Deus de todos os tempos, também e justamente ali onde pessoas tiveram uma grande bagagem dos evangelhos. Cada pessoa, a despeito de grande ou pequena bagagem do evangelho, carrega em si, mesmo quando aparenta estar muito próximo de Jesus, carrega em si o potencial de ser um Judas. E isso nós precisamos perceber sempre de novo. Estamos falando do Judas como um personagem histórico, sim, mas do Judas como um dos 12. E isso mostra algo da natureza desse povo que se reúne em torno de Jesus. A igreja não é de pessoas perfeitas. E o fato de ter caminhado com Jesus não garante que as pessoas serão perfeitinhas e terão entendido tudo. Às vezes, do círculo mais próximo, pode haver aquele que não entende o sentido profundo da missão ou ainda toma um ato deliberado de rejeitar tudo isso, por interesses próprios ou por alguma razão desconhecida. Jesus não menciona o nome de quem é, só diz que é do grupo dos 12. Mas para nós o importante é lembrarmos, cada um de nós, em última análise, carrega dentro de si como ser humano e também justo como cristão, o potencial de ser um Judas. Alguém que trai o evangelho, alguém que na hora decisiva se afasta de Jesus. Não partilha do seu propósito, não partilha da sua missão, trai. Todos nós temos esse potencial. E isso é algo que os evangelhos nos mostram sempre de novo, essa imperfeição, essa fragilidade e até mesmo essa pecaminosidade dos discípulos. As pessoas que Jesus escolheu não são nada perfeitas. E aqui é outro trecho do evangelho que mostra, é graça e não mérito de ninguém que a coisa dá certo. Esse é um primeiro aspecto. Todos nós carregamos o potencial de ser um Judas, mesmo que estamos próximos. Não há garantia de um automatismo de sermos salvos, de fazermos parte da igreja, ou de sermos, por alguma proximidade, pessoas não suscetíveis a falhas trágicas. Segundo aspecto, os discípulos, nós lemos no texto, eles são tomados de tristeza e o que a gente percebe também carrega uma lição. Eles não apontam o dedo um para o outro perguntando, Senhor, por acaso é ele? Por acaso é aquele outro? Não. Entristecidos, e o texto dá a entender, profundamente entristecidos, cada um baixa a sua cabeça, por assim dizer, e faz a sua autoanálise. Isso mostra que eles têm consciência de que eles carregam esse potencial de ser o traidor. Por acaso sou eu, mestre? E isso também é uma lição importante para nós. Quando estamos de Jesus, sabendo quem somos como pessoas humanas, ao sermos confrontados com a nossa realidade, não nos compete e não é a atitude correta apontarmos o dedo para os outros. Compete olharmos para nós, nos entristecermos a nosso próprio respeito, termos ciência de quem somos e do que somos capazes e humildemente nos posicionarmos diante de Deus e perguntarmos, Senhor, por acaso sou eu? Essa é a atitude correta. Às vezes a gente pergunta, quem é digno afinal de receber a Santa Ceia? Os perfeitos? Quem é digno de viver e receber Jesus? Aqueles com quem deu tudo certo? Não. Aqueles são os participantes da ceia que sabem do seu potencial maligno, que olham para si sem acusar os outros, que se humilham na presença de Deus, cientes da sua fragilidade humana. E esses são aqueles que Jesus tem no seu entorno para comerem e beberem do pão e do vinho, como nós vamos ver daqui a pouco. Um terceiro aspecto é muito interessante, verso 21. Aqui de novo está a chave para entendermos isso. Lá nós lemos, agora Jesus falando, né? Jesus fala, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. O Filho do Homem vai, subentenda-se, vai ser entregue, vai morrer. E isso está escrito a seu respeito. Jesus tem ciência de que tudo que está
para acontecer com ele faz parte de um plano maior de Deus, o Pai, que já está escrito. É a Escritura se cumprindo. Jesus anuncia a traição, mas nesse momento não enxerga a traição só sob essa ótica de um acontecimento humano envolvendo um dos 12. Ele vê que através da traição do Judas, muito para além do ato em si da traição, um plano maior, anunciado pelo próprio Deus nas Escrituras, através dos profetas e de vários autores do Antigo Testamento, está se cumprindo. Jesus vê todos os acontecimentos da Páscoa como o cumprimento de um plano e de um propósito do Pai. E aqui nós temos mais uma pista clara, que esta Páscoa, ela é uma Páscoa especial, porque ela cumpre de uma maneira especial um propósito a longo tempo planejado pelo Pai. Essa parte não estava na liturgia dos judeus sobre a Páscoa. Aqui nós vemos que Jesus molda a liturgia da Páscoa para uma nova liturgia que vai se tornar a liturgia cristã da Páscoa. Ele dá um novo significado e mais profundo. Tudo está sob o plano e o propósito de Deus. Mas ao mesmo tempo, e esse é o quarto e último aspecto desse segundo trecho, a despeito de tudo fazer parte desse plano e propósito de Deus, Jesus também deixa claro que isto não justifica a culpa de quem o traiu. A responsabilidade humana não é anulada só pelo fato de o propósito de Deus se cumprir através de Judas. Judas não poderia dizer, é um plano maior, eu sou uma marionete nas mãos de Deus. Não é essa a pista que os evangelhos dão. Pelo contrário, os evangelhos e o próprio Jesus assegura, o plano maior de Deus, conforme as Escrituras, está se cumprindo e está para se cumprir na morte e na ressurreição, né, que ele vai anunciar, mas isto não exime o traidor da sua responsabilidade. E Jesus, ele fala um ai no hebraico e no aramaico, um roi fúnebre, um lamento fúnebre, que era típico dos profetas, quando anunciavam morte. Mas ai, roi, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. A responsabilidade do traidor não é em nada minimizada. O traidor é responsável pelo seu ato. Ele envolve culpa e ele envolve um juízo divino. O traidor cai sobre um juízo divino. Cai sobre esse roi, que é um lamento fúnebre que os profetas muitas vezes anunciavam e que o próprio Jesus, durante o seu ministério, anunciou como forma do juízo de Deus. E também aqui tem um aprendizado. Dependendo da postura que nós, até hoje, tomamos diante do destino do Filho de Deus, ou reconhecendo que o destino do Filho de Deus lá na cruz faz parte do propósito maior do Pai e crendo, ou rejeitando o Filho de Deus, nós assumimos uma responsabilidade e nos tornamos culpados. Nós precisamos contar com a realidade da rejeição também entre nós e entre as pessoas, e nós precisamos saber que o fato de um propósito maior se cumprir não faz com que as pessoas que rejeitam, que traem Jesus, como Judas, sejam livres da culpa. Jesus morreu pelo traidor, mas ao trair, o traidor se colocou num ato culposo de sua responsabilidade sob o juízo de Deus. E esse é o aprendizado e também uma advertência. E por isso esse trecho é pesado. Não foi só pesado para os discípulos. Quando nós lemos hoje, nós também sentimos algo do peso da responsabilidade. E esse peso é importante que a gente sinta para perceber a seriedade desse momento da história de Deus, nesses dias. E agora sim, sabendo que tudo isso faz parte do propósito maior de Deus, que nos coloca diante de uma responsabilidade, que exige de nós posicionamento,
perante Jesus e o que vai acontecer com ele, nós partimos para o mais belo dos trechos de hoje. E esse trecho não é nada pesado para nós. É o trecho onde se condensa todo o Evangelho, o coração do Evangelho. Aqui nós entendemos quem é Jesus, o que ele veio fazer e por que ele se tornou o Salvador de toda a humanidade. Convido você a ler o último trecho, versículos 22 a 26. São as palavras que nós conhecemos dos cultos com Santa Ceia, onde a Santa Ceia, por assim dizer, foi instituída, a primeira ceia. E esse texto de Jesus, ele se tornou base para nós hoje. E vejam, Jesus começou com a liturgia judaica da ceia pascal. Mas isso que vem agora não estava fazendo parte, nunca esteve fazendo parte da liturgia judaica. Aqui Jesus molda e cria uma nova liturgia e dá um novo sentido à Páscoa, que transcende em muito a Páscoa que os judeus comemoram, a Páscoa lá do Egito. É aqui que você tem um novo sentido cristão da Páscoa, através desse momento. E Jesus criou, assim como já havia Deus criado para os judeus, todo um ritual litúrgico de lembrar desse tempo, agora surge uma nova liturgia que nós até hoje temos nos nossos cultos, por termos aprendido da ordem de Jesus. Vamos ler, versos 22 ao 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este último hino fazia parte da liturgia judaica. Mas o que veio antes dele não fazia parte de nenhuma liturgia judaica, onde Jesus aproveita uma parte da liturgia judaica, onde todo mundo pega do mesmo pão, e tinha só um pão que foi repartido, e todo mundo bebe do mesmo cálice. Esse cálice estava previsto na liturgia judaica, mas essa associação do pão e do cálice com o corpo e com o sangue de Jesus, esta não estava no script judaico. Esta é a inovação que Jesus introduz. E assim Jesus mostra que o verdadeiro cordeiro que eles comiam em celebração à Páscoa judaica é outro. Ele estaria para morrer no dia seguinte. E que a igreja cristã não mais lembrará somente daquele sangue que foi colocado nas portas e que protegeu a vida dos primogênitos. O sangue da aliança. Jesus está dando o seu próprio sangue, inclusive também como o sangue da aliança. E este sangue não será em favor apenas dos primogênitos e do povo de Israel, mas de todos os que fizeram parte do efeito salvador da sua morte. Vamos a alguns detalhes desse texto. Cada trecho tem os seus detalhes e aqui os detalhes são evangelho para nós. Qual é o primeiro ponto? Jesus oferece o pão como seu corpo. Ele diz, e nós lemos, Jesus tomou um pão, e a gente tem que imaginar um pão único que ele toma, abençoou, partiu este pão único e lhes deu dizendo: tomai, isto é o meu corpo. O que quer dizer isto? E isto, na verdade, você e eu precisamos ter sempre presente quando nós celebramos e recebemos a ceia. Na verdade, aqui a gente entende o que acontece quando a gente toma a ceia.
O que está acontecendo ali? O que nós estamos afinal recebendo? E a primeira coisa que Jesus diz, tomai, isto é, o meu corpo. E essa expressão, o meu corpo, está para a totalidade da vida, da pessoa, não só do corpo físico de Jesus, separado do resto da pessoa dele, mas é a totalidade da pessoa. Ao dizer, tomai, isto é, o meu corpo, Jesus diz, tomem, este pão é a minha própria pessoa que está sendo dada em favor de vocês. Essa expressão, meu corpo, ela está conectada com o Cordeiro Pascal do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo com o corpo pendurado de Jesus na cruz no dia seguinte. E no fundo é isso que nós precisamos perceber. Este pão é Jesus em pessoa, presente ali entre eles e entre nós, toda vez que recebemos a ceia. Mas quem é esse Jesus que está presente entre nós? É o Jesus que deu a sua vida, o seu corpo, para ser pendurado no madeiro. E aqui de novo, este madeiro, esta cruz, não é como todas as outras milhares de cruzes das pessoas que o Império Romano crucificou como bandidos e assassinos e criminosos. Na cruz, este corpo de Jesus pendurado precisa ser entendido à luz da história da profecia, do plano maior anunciado por Deus nas Escrituras. Porque Jesus lembrem do trecho anterior, tudo vai acontecer conforme as Escrituras. Então, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, e você vê no dia seguinte o corpo de Jesus pendurado na cruz, você deve saber que este corpo, para entender o que ele é, o que ele significa, você precisa entendê-lo à luz da história de Deus com Israel. E ali nós percebemos, quando Jesus morre na cruz, este corpo pendurado ali é entregue como morte expiatória em favor das pessoas. Aquele que era justo entrega a sua vida no lugar de outros. Isso precisa ser entendido à luz dos grandes rituais de expiação do Antigo Testamento. Precisa ser entendido à luz dos sacrifícios do Antigo Testamento. E aqui você percebe, tudo isto na história de Deus era só preparo para esse dia e esse momento único da história, para esta semana única e irrepetível na história, em que Deus faz a sua obra através do seu Filho Jesus. Tudo que antecedeu, só preparo. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo dado por ti, ele está dizendo, isto é a minha pessoa e a minha obra que eu fiz por ti, ao deixar pendurar o meu corpo na cruz, para que você recebesse perdão de todos os teus pecados. Para que aquilo que te separa de Deus não te separe mais de Deus. Para aquilo que te separa de homens e mulheres, não te separe mais de homens e mulheres. Esse corpo é o corpo pendurado para perdão de todos os teus pecados. E no segundo momento, a ceia prosseguiu, normalmente no ritual judaico, entre o pão, que abre a refeição, e o cálice, que é mais no final da refeição, as pessoas comem. E a gente tem que imaginar que ali no meio os discípulos também comeram. Mas mais ao final desta refeição, no terceiro cálice, dentro do ritual judaico, Jesus toma este cálice e diz, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. E agora vejam que Jesus interpreta o significado, porque esse vinho, misturado com água naqueles dias, não era simples vinho. Ele vai dizer, então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Quando Jesus diz que este sangue derramado, foi derramado, uma alusão à sua morte na cruz. Mas uma alusão também a todos os sangues de sacrifícios do Antigo Testamento que eram derramados. E você percebe, era tudo preparo para a gente entender o sentido expiatório desse sangue. Outro detalhe, o sangue derramado. Ali diz, sangue da aliança. A alusão primeira que caía
memória do judeu, aquele sangue que foi pintado nas portas. É o sangue da aliança de Deus. Veja que é exatamente este sangue da aliança que Jesus retoma para mostrar, a partir do seu sangue derramado, Deus não faz só uma aliança com Israel. Deus sela uma nova aliança, agora com toda a humanidade. Deus não protege só um povo eleito. Deus estende a sua obra através do seu Filho Jesus, obra expiatória, sangue derramado para perdão de pecados, para reconciliar pessoas e Deus em favor das pessoas, em favor da humanidade. E a terceira expressão ali é derramado em favor de muitos. E essa expressão tem a sua origem exata no capítulo 53 de Isaías, lá onde fala do sofrimento vicário do servo de Deus, e lá também nós encontramos a expressão em favor de muitos. Aqui na boca do próprio Jesus você percebe, ele está fazendo alusão de que isso que vai acontecer com ele no dia seguinte, e que ele agora está dando na forma do pão e do vinho para os discípulos, está diretamente ligado com Isaías 53. A obra e a morte vicária do servo de Deus em favor de muitos. Para perdão, para reconciliação. É aquele momento onde Deus toma sobre si, o servo sofredor toma sobre si as culpas e os pecados das pessoas, os males e as doenças das pessoas, as perguntas não respondidas das pessoas. Tudo ele toma sobre si, todos os males humanos, e carrega sobre si como o verdadeiro servo de Deus. E é isso que Jesus está aludindo. O sangue vertido na cruz é o sangue do servo de Deus. E quem não enxerga esse sangue à luz daquela passagem, não entendeu o sentido profundo da Santa Ceia. E é isso que você precisa ter em mente toda vez que celebrar a ceia. É Jesus dando seu corpo, seu sangue por ti, com finalidade expiatória dos teus pecados. É pelos teus pecados que ele morreu. É pelas tuas culpas que ele morreu. São as tuas doenças e os teus males que ele carregou sobre si na cruz. E um dia antes disso efetivamente acontecer, Jesus nessa ceia já conecta o dar o pão e o vinho com isso que iria acontecer, para que a gente entenda tudo isto que iria acontecer no dia seguinte à luz do passado, e bem no final, Jesus faz mais uma conexão. Ele diz, você não deve entender isso só do passado. Se você comer e beber, o meu futuro, um novo futuro se abrirá para você. E isso Jesus mostra bem no finalzinho, lá no versículo 25. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira até aquele dia em que eu o hei de beber novo no reino de Deus. Ou seja, um dia Jesus novamente beberá do fruto da videira no reino de Deus. No céu, a gente costuma dizer. Lá na eternidade. A pergunta se vai ter vinho lá é secundária. Vai ter, pelo jeito. Mas não precisamos cair em especulação. Mas Jesus está remetendo para um dia futuro, onde todo aquele que comeu e bebeu e recebeu para si o corpo e o sangue de Jesus, vai estar um dia com ele na eternidade. Vai celebrar para todo sempre, para toda a eternidade, a vitória derradeira do Filho de Deus sobre os pecados. Vai viver eternamente reconciliado com Deus lá no reino. Quem participa da Santa Ceia deve saber, o teu futuro é a eternidade e você participará com Jesus dessa eternidade. E assim como Jesus ressuscitou dos mortos, você também ressuscitará e um dia estará lá. Haveria até mais nuances e significados para explorar. Mas vejam, isto é o Evangelho. O que é a Santa Ceia? É Jesus dando pão, dizendo, este pão sou eu. Presente, aqui, agora, para você. Toma, come. Bebe do sangue desse cálice da nova aliança. Ele é derramado por ti. Tu me tens no pão e no vinho, porque eu decidi me entregar para ti, hoje, aqui, agora, dessa forma bem visível e palpável, para que se cumpra a palavra já no Antigo Testamento.
Ó, provai e vede como o Senhor é bom. Dá para provar que Ele é bom. Dá para comer e beber que Ele é bom. Nós temos acesso à salvação através do pão e do vinho que Jesus oferece. Ele se dá a si mesmo de forma real, não meramente simbólica. A Santa Ceia não é só um símbolo de um Jesus ausente. Ela é Jesus presente, a sua obra em nosso favor presente, nos convidando para acolhê-la. Eu finalizo que nesses dias de Páscoa, você lembre, a ceia que foi preparada pelos discípulos é a mais especial de todas. Eles pensavam em preparar, mas Deus já a tinha preparado. No relato do traidor, devemos lembrar que, no fundo, todos nós devemos olhar para nós mesmos como aqueles que estão cientes de quem são, que estão cientes do quão distantes nós estamos de Deus e o quão nós somos capazes de ofendê-lo, de traí-lo. E é como pecadores que estamos nos reunindo em torno dele. Não é mérito nosso, é graça, é amor de Jesus. E, por fim, lembremos também do significado da ceia. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar a graça de compreender o significado profundo de tudo isso para a tua vida pessoal. E lembre, pegue para ti, usufrua. Lá está escrito, em favor de muitos, em favor de você que nos vê e nos ouve. Amém. Agradecemos a Deus pela palavra que nos foi anunciada. Quem ouve as palavras do Senhor Jesus Cristo e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Convido a você a acessar o link que está na descrição do vídeo para nos encontrarmos na sala virtual para a oração final e bênção nesse culto. Então, até logo mais. E quem não puder acessar a sala virtual, eu desejo que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe e te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém.